tudo bem? O linguista, filósofo e sociólogo, cientista cognitivo Noam Chomsky, na sua obra As Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas, fala sobre 10 estratégias de manipulação da sociedade através da imprensa e mídia. Primeiro, estratégia da distração. O elemento primordial do controle social é a estratégia de distração que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes das mudanças decididas pelas elites econômicas e políticas e, mediante técnica do dilúvio e inundação de contínuas distrações e de informações insignificantes, essa estratégia da distração ela é igualmente indispensável para impedir ao público de interessar-se pelos conhecimentos essenciais na área de ciência, da economia, da psicologia, da neurobiologia até da cibernética. Manter a atenção do público distraída hoje longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real, é uma forma de manter o público ocupado, obviamente sem nenhum tempo para pensar de volta à granja como os outros animais, né? Citação do texto Armas Silenciosas por Guerras Tranquilas. Muito bem. O segundo, criar problemas e depois oferecer as soluções. Esse método também é chamado de problema-reação-solução. Cria-se um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que este seja o mandante das medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo, você deixa que se desenvolva ou se intensifique a violência urbana. Deixa para lá, vai deixando. Ou você começa a organizar atentados sangrentos. Vai deixando, vai fazendo, a fim de que o público seja aquele que vai reclamar e seja mandante das leis de segurança pública em prejuízo de sua própria liberdade, que é aquilo que você quer que ele faça, o que ele aceite, né? Ou também crie uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso em direitos sociais e políticos e o desmantelamento de serviços públicos essenciais que demandam o erário, o gasto público, né, que você quer que ele não se importe de você retirar dele. Terceiro, estratégia da gradação. Para fazer com que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradativamente a conta-gotas anos consecutivos. Dessa maneira que condições socioeconômicas radicalmente novas, o neoliberalismo foi imposto assim, foram impostas durante as décadas de 1980 e 1990, Estado mínimo, privatizações, precariedade, flexibilidade, desemprego em massa, salários que já não asseguram ingressos decentes, tantas mudanças que haveriam provocado uma revolução se tivessem sido feitas todas de uma só, mas foram feitas ao longo de 40 anos. A estratégia do deferido. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é de apresentá-la como sendo dolorosa, porém muito necessária, obtendo a aceitação pública no momento para a aplicação futura. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. Seguida, porque o público, a massa, tem sempre a tendência de esperar ingenuamente que tudo irá melhorar amanhã, que não vai ser bem assim, que o sacrifício exigido poderá ser evitado lá pelas tantas. Isso dá mais tempo ao público para acostumar com a ideia de uma mudança ruim e de aceitá-la com resignação quando ela vá chegando perto do momento, como sendo aquela coisa que se tornou mesmo inevitável. Dirigir-se ao público como crianças de baixa idade. Essa é a quinta proposição. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discursos, argumentos, personagens de entonação particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse uma criança, um menino de baixa idade ou um deficiente. Quanto mais se intente buscar enganar o espectador, mais se tende a adotar o tom infantilizante. Por quê? Se você se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão da sugestão, ela tenderá, com certa probabilidade, a uma resposta ou reação desprovida de um sentido crítico como a de uma pessoa de 12 anos ou menos de idade, né? Armas silenciosas, por exemplo, para guerras tranquilas é uma dessas ideias, né? Sexto, utilizar aspecto emocional muito mais do que a reflexão, fazer uso dos aspectos emocionais,
são pujantes. É uma técnica clássica para causar curto-circuito na análise racional e, por fim, ao sentido crítico dos indivíduos. Além do mais, a utilização de registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente, implantar e enxertar lá ideias, desejos, medos, temores, compulsões ou induzir a comportamentos. Manter o público na ignorância da mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para seu controle e sua escravidão. A quantidade de educação dada às classes sociais inferiores deve ser sempre mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que para entre as classes inferiores e as classes sociais superiores ou medianas seja permaneça possível, ou melhor, permaneça impossível para o alcance das classes inferiores, ou seja, aqueles tratos que se discute serão sempre inferiores para ele. Estimular o público a ser complacente. 8º, estimular o público a achar que é moda o fato de ser estúpido, de ser inculto, de ser ignorante, de falar grosseiramente, de emitir ideias que aparentemente há uns tempos atrás você chamaria de ignorante, mas que agora está todo mundo falando, você se adequa. 9, reforçar a revolta pela autoculpabilidade, fazer o indivíduo acreditar que somente ele é o culpado pela sua própria desgraça, por causa da insuficiência de sua própria inteligência, suas capacidades, dos seus esforços ou até do seu temor, da sua fé. Os religiosos usam muito isso. Assim, ao invés de rebelar-se contra o sistema econômico, o indivíduo se autodesvalida e fica se sentindo pior, né? E culpa-se, o que gera um estado depressivo, do qual um dos efeitos é a própria inibição da sua ação, e ele permanece daquele jeito. E sem ação não tem nenhuma revolução, não tem espírito crítico. Conhecer melhor os indivíduos é a 10ª, que eles mesmos se conhecem, ou seja, saber mais sobre ele que ele próprio sabe de si. Como é que seria? No transcorrer dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado créditos ciente brecha entre os conhecimentos públicos e aquelas possuídas e utilizadas pelas elites dominantes. A frase aqui ficou errada, eu não sei porquê, tá? Mas deu para entender. A avanço acelerado da ciência tem gerado um crédito que abre uma brecha no conhecimento do público para que eles fiquem possuídos dos conhecimentos da elite dominante, aqueles que a elite quer. É mais ou menos isso. Graças à biologia, à neurobiologia e à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado do ser humano, tanto de uma forma física quanto das questões psicológicas. E o sistema, então, tem conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele próprio se conhece. E isso significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle maior sobre ele e um grande poder sobre os indivíduos do que os indivíduos conseguem se proteger ou que têm um poder sobre si próprio. Bom, essas então são as técnicas de manipulação para você manter o sistema, uma guerra chamada armas silenciosas para guerras tranquilas, que não pareçam guerras. Essa que é a ideia. Nós falamos isso aqui, isso aí foi uma estratégia estudada pelo Noam Chomsky, tá? Então, rola o seguinte: em 1986 foi encontrado numa gráfica em Londres um documento secreto elaborado pelos ingleses na Segunda Guerra Mundial, visando controlar a opinião pública diante dos acontecimentos. O documento se chamava Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas e ele tinha esses 10 elementos que eu falei muito rapidamente para caber dentro do vídeo aqui, ok? Como base nesse documento, o linguista Noam Chomsky elaborou uma lista que eu acabei de falar para vocês, contendo 10 formas de controle de massas por meio de manipulação da informação. Na verdade, esse assunto não é novo. O livro O Príncipe de Maquiavel, publicado em 1513, buscava instruir o governante e seu staff burocrático no sentido de manter-se no poder e ainda ser amado pelo povo. De que forma? Controlando através das armas silenciosas. Então, as armas silenciosas o que são? Um documento com a finalidade de controlar, de manipular e de dar destino. Dentre outras informações, ele nos apresenta a questão das estratégias, etc, de manipulação. Ok? Muito obrigado. Até o próximo programa aqui no TikTok. Tchau, tchau.